Boa noite a todos. Peço licença para ficar sem máscara, estamos numa distância segura. Sejam novamente bem-vindos. Que bom que a chuva não lhes segurou em casa, né? Está todo mundo já que não aguenta mais ficar em casa, não é verdade? Por conta da pandemia, mas sejam todos bem-vindos novamente. Eu quero ler antes uma mensagenzinha, antes da nossa prece inicial. E essa mensagem diz o seguinte: harmonize-se interiormente e sintonize com as pessoas, de maneira simpática, ajudando com a bagatela de um sorriso, ou a fortuna de uma dádiva espontânea. Desde que você se imponha a tônica de instruir, amar, servir e passar adiante sem a preocupação de colimar todos os objetivos, dando a cada um o direito de ser como é. Porém, em relação à própria conduta, conforme ensinou Allan Kardec, busque ser hoje melhor do que ontem, e amanhã tente ser melhor do que hoje. Então, para quem quiser fechar os olhos do corpo físico, vamos nos conectar a Deus, nosso Pai, agradecendo pelo dom da vida, agradecendo por nossa família, por nosso trabalho, por tudo aquilo que nos é permitido ter e viver nessa vida. Agradecemos aos nossos anjos guardiões, aos bons espíritos, aos mentores desta casa, e rogamos sempre a Jesus e a Deus que ilumine sempre os nossos passos nessa nossa caminhada. Que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. No primeiro capítulo, o Evangelho fala para nós de Moisés, o Cristo e o Espiritismo, né, as três revelações. E no segundo capítulo, o Evangelho traz uma passagem de Jesus, uma fala de Jesus, quando ele diz: o meu reino não é deste mundo. Que é a passagem que ele já tinha sido preso, foi levado a Pilatos. Pilatos entrou lá no salão e perguntou para ele: você que é o rei dos judeus? Aí o Cristo respondeu: você que está dizendo, mas o meu reino não é desse mundo. Aí Pilatos vai lá fora, dá uma olhada, voltou: mas então você é rei? Ele disse: não nesse mundo. E muitas vezes essa passagem fica um pouco sem entendimento. A gente sabe que o reino de Cristo não é aqui na terra, mas o que ele quis dizer além disso? Até porque ele sempre falava em parábolas e ainda dizia: que ouçam os que têm ouvidos para ouvir e vejam os que têm olhos para ver. Então, naquela época de Jesus, né, há mais de 2000 anos atrás, os judeus eles já tinham uma noção da evolução, uma pequena noção da evolução do ser humano. Eles já acreditavam em anjos, né, que existiam seres iluminados, que esses seres vinham ao nosso encontro para nos auxiliar, que nós temos um anjo da guarda. Então isso os judeus já conheciam. A questão da vida futura, ainda eles não tinham um esclarecimento completo sobre isso. Agora imaginemos há 2000 anos atrás um tempo de barbárie, não é verdade? Onde se matava por muito pouco, onde muitas pessoas eram tratadas como animais. Infelizmente ainda temos em alguns lugares do planeta que ainda é assim, mas bem menos. Então os judeus, na época de Moisés, né, bem antes de Cristo, eles ainda, e até a chegada do Cristo, o povo judeu ele acreditava num Deus vingativo, né? Olha, se você não fizer isso, você não vai para o céu, vai para o inferno, né? E eles acreditavam também que o sucesso de Israel dependia deles estarem sempre em guerra, guerreando com os povos vizinhos,
né? Que segundo eles era para manter a terra prometida. Então era uma cultura completamente diferente do que temos hoje, e principalmente quando Cristo chegou. E quando ele chegou, a primeira coisa que ele disse foi: eu não vim destruir a lei de Moisés, mas dar cumprimento a ela. Então, os judeus, quando Cristo chegou, eles ainda estavam esperando o Messias, né? O Salvador, que fosse abrir lá o céu, e ele fosse descer lindo, maravilhoso, e dizer: você para lá, você para cá, você espera um pouquinho, aqui é a porta do céu e aqui é a porta do inferno. Muitos ainda acreditam, né? Mas hoje, graças a Deus, né, e a luz que o Espiritismo traz para nós, nós sabemos que não é bem assim. Então esse povo já era acostumado com aquela cultura. E como eu disse, eles ainda tinham uma incerteza. Alguns judeus, isso em alguns relatos históricos, alguns já tinham uma percepção de que existia alguma coisa depois da vida. A maioria não. Inclusive os judeus chamavam o que muitos chamam de purgatório, e nós espíritas chamamos de umbral. Então para eles era o Sheol. Eles acreditavam que as pessoas morriam, iam lá para esse tal de Sheol e ficavam um tempo lá, e mais ou menos dependendo de como ele ficasse por lá, ele ia para um outro lugar melhor. Ele ia sair de lá. Eles falam, ele sairia do Sheol, mas não sabiam para onde iriam. Então o povo judeu já tinha uma noção um pouco curta, mas já se pensava sobre isso. Então, quando Cristo veio e disse: eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento, é isso que ele veio trazer. A mensagem de que amai-vos uns aos outros, amai Deus acima de todas as coisas, e amai-vos uns aos outros, né, para que possamos ser felizes. É curioso, e é mais uma comprovação bíblica, né, de que o Espiritismo viria em um determinado momento, porque Cristo, quando foi crucificado e depois apareceu para os apóstolos ficaram desesperados e perguntaram para ele: mas mestre, o que nós vamos fazer agora? Né? Porque enquanto o senhor estava aqui, estava beleza, né? Você dizia onde é que era para a gente ir, nós íamos, passávamos fome, atravessávamos o deserto e por aí ia embora. Mas e agora? Vamos fazer o quê? E aí o Cristo disse: não, vocês vão continuar, porque o modelo eu já dei para vocês, já falei, já ensinei o que vocês têm que fazer, e agora vocês continuam. Tá, mas e depois? E aí o Cristo disse: meu Pai que estás no céu enviará um outro paráclito, ou seja, um outro consolador, que o mundo ainda não pode receber e não pode ver. Então ele já estava falando lá atrás do Espiritismo, essa revelação. Porque imagina se Cristo naquela época, 2000 anos atrás, fosse falar não ressurreição, né, mas o renascimento, não do mesmo corpo, mas várias vidas, uma depois da outra, várias reencarnações. Então, para um povo daquela época, ainda muito rude, muito bárbaro, não ia adiantar Cristo colocar luz nos olhos deles para enxergar, porque ia ofuscar. E assim ainda hoje, né? Muita coisa não nos é permitida conhecer, porque nós não vamos entender ainda. Então o Espiritismo traz essa fé inabalável da vida futura, porque não pode uma criança entrar no primeiro ano e já sair bacharel, não é verdade? Então, são vários degraus, né? Nós vamos estudando. Se passou pela prova, passou de ano. E conosco é a mesma coisa. Viemos uma encarnação, e aí é aplicada a prova. Passamos na prova, beleza. Próxima vida. Não passou, vai voltar e fazer tudo de novo. E assim é o degrau da evolução espiritual, né? do ser humano. E essa evolução espiritual, ela está ligada principalmente à evolução moral, que foi isso que o Cristo veio trazer para nós, né?
quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim, é isso que ele disse. Olha, o modelo é esse, eu já estou mostrando para vocês. Se vocês fizerem o que eu faço, não vai ter guerra, não vai ter fome, não vai ter sofrimento. E quando ele diz: meu reino não é desse mundo, é justamente por isso. Porque do mundo do qual ele habita e teve que, foi um sacrifício, pensa, um espírito tão evoluído daquele, vir encarnar num corpo pesado, de carne e osso. É quase que nós, imagine só se nós voltássemos lá na pré-história e reencarnássemos no corpo de um macaco. Eu imagino que o Cristo se sentiu mais ou menos assim, sabe? Que um ser tão evoluído, ele nem precisava encarnar. Nem precisava, porque ele é puro. Mas ele é tão bom que ele se dispôs: não, eu vou voltar. E há relatos na bibliografia espírita de que Jesus passou 2000 anos se preparando energeticamente, o espírito, para ele vir aos poucos, para entrar na nossa vibração do planeta, para aí sim ser concebido através de Maria. Assim como um mergulhador não pode mergulhar lá 30, 40, 50 metros e depois subir de uma vez, ele morre. Não pode ser de uma vez. Assim esses espíritos puros também não vão vir aqui reencarnar num corpo igual ao nosso, assim, de uma hora para outra. Então Cristo veio trazer um modelo justamente para isso. E ainda assim, falando dessa questão que o reino dele não é desse mundo, ele foi bem claro em nos dizer o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, porque lá atrás há de comer a ferrugem, os ladrões vão de levar embora, mas ajunteis tesouros no céu, que esse ninguém tira, ninguém rouba, e esse nós conseguimos levar para lá. E quais são esses tesouros que o Cristo está falando? Tudo aquilo que a gente pode levar do coração. Esses são os tesouros que ele diz para nós ajuntar e levar para o céu. E ainda, quando os apóstolos perguntaram para ele, quer dizer, as pessoas que acompanhavam ele na multidão perguntou: mas, mestre, quando foi que eu te vi e não te ajudei? Toda vez que você viu um pobre coitado lá pedindo, passando fome, e você não ajudou. Quando você ajudou lá, sim, era eu. Juntou mais um tesourinho no céu. E é isso que ele vem nos trazer, e é isso que ele nos mostrou na sua vida, na sua conduta, porque antes dos 30 anos ninguém falava em Jesus, e nos últimos 3 anos Jesus fez tudo o que fez. Então, essa evolução moral do ser humano só vem com as reencarnações. Aquilo que eu disse no início: não há como uma criança entrar na primeira série e já sair no catedrático. Vai ter que passar por provas, dessas provas vai evoluindo, seu espírito vai se aprimorando moralmente, e essa evolução vai nos levar para um mundo feliz. A Bíblia fala o reino dos céus, mas o reino dos céus, nós olhamos para o céu e onde é que está esse reino? O universo é gigantesco, bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, e seria muita pequenez nossa achar que só tem vida na Terra. Nós achamos, é claro, porque o homem ainda é tão pequeno que ainda está procurando vida fora do nosso sistema solar, mas se esquece que há muito mais vida fora do material do que no material, as classes angelicais estão por todo o universo. E quando Cristo diz: há muitas moradas na casa de meu Pai, é justamente isso. Nós sabemos que no plano espiritual existem várias colônias, vários outros planetas, essa leva de pessoas que estão desencarnando hoje, seja por Covid, seja por qualquer outra doença,
não é? Chega lá do outro lado, dependendo das suas ações na terra, já imediatamente são levados, se foram bons, né, se ajuntaram os seus tesouros do coração, né, para levar para o céu, imediatamente são resgatados, levados para colônias, onde tem vários espíritos bons, trabalhadores do bem, para amparar, né, para fazer entender que ele voltou para a pátria espiritual, e essa é a verdadeira pátria. Aqui nós só estamos de passagem, né? Aquela viagenzinha que a gente faz de 30 dias, mas vai voltar. Parece bastante, 30 dias, mas acaba. E para nós aqui é a mesma coisa, nós temos prazo de validade, nós temos dia para chegar e dia para sair, não é? Isso vai acontecer para todo mundo. Então devemos ter essa consciência, é isso que o Espiritismo traz, que tudo aquilo que a gente faz de bom aqui, e é o que o Kardec fala, né? Falou, seja amanhã melhor do que hoje, né? Essa evolução moral vai acontecendo. É por isso que nós vemos tantas crianças que hoje vêm e com uma inteligência e atitudes bem à frente do nosso tempo. E muitas vezes a gente fica se perguntando, nossa, mas por quê? Né? E nós não podemos pensar que Deus é injusto. Se Deus criou todo mundo igual, né? Mas por que aquele lá veio mais rico, aquele veio mais inteligente, aquele veio mais bonito? Né? Daí Deus não seria justo, né? Favorecer um e desfavorecer o outro. Não pode. Se ele é justo, se ele é bom, onisciente, onipresente, ele é tudo, não é? Então nós somos hoje o somatório do que fomos no passado, nas encarnações. Tudo que nós viemos fazendo de bem e de mal está anotado no nosso caderninho lá do outro lado. E quando viemos para reencarnar, aí tem lá os mentores pegam o nosso caderninho, Norberto, olha aqui, olha essa outra vida aqui, você fez umas coisas erradas. Então você não passou de ano. Vai voltar a fazer de novo. E nós todos estamos nessa condição. Todos nós. E nós temos que estudar, esforçar mais um pouquinho para tirar nota com Deus e passar de ano. E aí vem numa outra encarnação menos pior um pouco, né? E assim vai, um degrau de cada vez. Nós temos a eternidade. Deus é eterno, nós somos criaturas eternas de Deus. Né? Então a nossa vida é eterna. Só vamos mudando de corpo. Só mudando de corpo, mudando de país, mudando de cidade e vamos aprendendo, né? A melhorar a nossa moral. Mas e aí tudo que tem na Terra, a ciência, o desenvolvimento humano, bom, Deus não condena os prazeres ou você ter as coisas materiais, Ele não condena, mas Ele condena o abuso deles, né? É igual aquela história da piazada na escola, né? Aí tem um lá que não pode comprar um picolé, o outro pode. Daí vai lá com um picolé e passa, né? Bem na frente do outro que não pode comprar, fazendo vontade, abusando. E é isso que muitos fazem, que tem a riqueza. Abusam, passam na cara do irmão lá, coitado. E isso não pode. Isso realmente é repreensível. Então, e principalmente se esses bens, esses prazeres, eles causem prejuízos à alma. O que é esse causar prejuízo à alma? Justamente tudo aquilo que você não pode levar. Né? E esses prejuízos à alma é o quê? Repetir de ano, voltar e fazer de novo. Talvez uma prova mais severa, porque vai acumulando, né? Imagina, uma vida, outra vida para trás. O fardo vai ficando cada vez mais pesado. E muitas vezes, quem nunca se pegou aqui pensando em algum momento da vida, poxa Deus, mas por que o meu vizinho, olha, ele faz isso, aquilo de errado, está melhor que eu. E eu aqui, coitadinho, sofrendo, não consigo isso, não consigo aquilo. Né? Bom, tem coisa que é melhor não ter. E eu acho que a riqueza é uma delas, porque ela só é emprestada por Deus. Porque quando nós voltarmos, ela vai ter que ficar lá. A gente vai. E aquele tesouro nós não vamos levar para o céu. Mas o tesouro das nossas boas ações, sim.
E esse sim será contado. Que quando chegarmos lá, não vão perguntar lá do outro lado que religião que nós éramos, se a gente era rico, se não era, onde morava, país de primeiro mundo, de terceiro, ideia, não importa. Lá vai nos ser perguntado o quanto de bem eu fiz. Para todos nós. Já pensou? Olhando. Aqui o seu caderninho. Fez bem. Tá. Mas aqui fez um mal que já pagou tudo que tinha de bom, né? Então, temos que tomar cuidado. Então, esses abusos, né, das posses materiais, isso é condenável. Então, mais uma vez, quando Cristo diz, meu reino não é desse mundo, é porque ele veio de um mundo mais perfeito, mais elevado, um mundo feliz, o que nós espíritas costumamos chamar de mundo ditoso, é um mundo feliz, ninguém engana ninguém, ninguém é melhor do que ninguém tem mais do que ninguém, todo mundo ajuda todo mundo. E muitos ainda vêm dessas esferas celestes, né, bem lá em cima, para ajudar nós aqui. Né? Aquela história, sofreu um acidente, meu Deus, mas olha, foi por Deus. Um anjinho foi lá e para não se quebrar tudo, morrer, não chegou a hora, mas passou um sustão. Eles vêm, né? Da mesma forma, nossos anjos guardiões, né? Que são seres, quando a gente nasce, é deixado do nosso lado para ajudar, né? Dar aqueles palpitinhos do que é certo e dizer também, o que tu está fazendo está errado. Deixa para lá. Agora, se tu falar, não, realmente, está errado, essa intuição é o anjinho que estava falando, seres superiores ali, né? Melhores que nós, muitas vezes nem são tão iluminados assim, mas estão bem na nossa frente e estão aí para nos ajudar. Então, o Espiritismo, ele vem depois de Cristo, né, como Paráclito, que ele disse aos apóstolos, né, mandarei um outro Paráclito, um outro Consolador, que o mundo não pode receber. E graças a essa evolução da inteligência humana, a essa evolução da moral humana, que a inteligência naturalmente vai levar isso para o homem, não é? Podemos só lembrar que há 60, 70 anos atrás não existia nem penicilina. A pessoa pegava uma infecção e morria. Quantas pessoas, né? Muitas mulheres morriam no parto, muitas pessoas perdiam a mão, o braço. Hoje não, vai lá, faz cirurgia, né? Hoje muitas até de graça. Evolução da moral associada à inteligência que Deus deu para todos nós, né? Então, com base nesse capítulo 2, essa é a reflexão que temos que fazer, né? O que nós estamos juntando? O que nós vamos levar? E entender que, realmente, num mundo igual ao nosso, que ainda há muito prantos e ranger de dentes, como está escrito na Bíblia, né? Não é um planeta feliz ainda. Só não é feliz porque a humanidade inteira ainda não consegue fazer o que Cristo fez, né? Para que a gente possa finalizar esse segundo capítulo, eu vou ler aqui para vocês a psicografia de uma rainha da França, né, já desencarnada. Em 1863 veio a Kardec nas reuniões mediúnicas dele e deu um testemunho lá, porque ela era uma rainha, achou que quando desencarnasse ia chegar lá do outro lado como rainha. E eu estendeu um tapetão vermelho para ela, passar toda linda, maravilhosa. E ela diz o seguinte: quem melhor do que eu pode entender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é desse mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, entenderá a insignificância dos reinos da terra, se eu não entendi? O que levei comigo de minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada.
E para tomar a lição mais terrível, a minha realeza nem sequer me seguiu até o túmulo. Rainha eu era entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no céu. Que desilusão. Que humilhação. Quando ao invés de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem mais acima, homens que eu acreditava serem insignificantes, a quem havia desprezado, pois não tinham sangue nobre. Então compreendi a inutilidade das honras, das grandezas, todas essas coisas que se procuram com tanto desejo na terra. Para se preparar um lugar nesse reino celeste, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade. E em toda a prática cristã, a benevolência para com todos. Todos. Não se pergunta o que foste, que posição ocupastes, mas sim o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Senhor Jesus, disseste que o teu reino não é desse mundo, pois é preciso sofrer para alcançar o céu. E pelos degraus do trono não nos aproximamos dele. São os atalhos mais difíceis da vida que nos levam para lá. Procura então o caminho nas dificuldades e nos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Logo, percebemos que apenas nos apoderamos de uma sombra e que desprezamos os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que nos seriam úteis na morada celeste e os únicos que poderiam dar acesso a essa morada. Tem piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajuda-os com tuas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueças. Então essa foi a psicografia, uma mensagem ditada por um espírito que foi uma rainha da França. Vejam só. Achou que ia chegar lá a rainha, aquele que ela desprezava como um pobre coitado, lá estava muito, muito, muito mais acima dela. Então, a reflexão dessa noite é justamente para esse ponto, né? Aquilo que nós podemos realmente levar, porque aqui não é o céu, não é verdade? E se queremos ir para um céu, um lugar maravilhoso, um lugar alegre, um lugar feliz, um lugar bom, justo, não é? O modelo foi deixado 2000 anos atrás. Receitinha foi Jesus Cristo que deu. E basta a gente seguir. E para ajudar a esclarecer tudo aquilo que o Cristo disse, e 2000 anos se passaram e ninguém entendia, veio o Espiritismo para esclarecer muita coisa para nós. Então essa certeza de que não morremos nunca, não é? Que não vamos ser queimados no inferno, porque o inferno é um estado de consciência do espírito quando morre. O inferno é aquele lugar que a mente dele vai deixar ele pelas más ações quando ele morrer. Porque todas as pessoas que se faz o mal, vai encontrar lá do outro lado. Algumas vão perdoar, outras não. E lá não tem para onde correr, não tem para onde se esconder. Né? Então, pensemos nisso. Então, nesse momento, vamos nos preparar para o passe. Né? Então, vamos fechar os olhos do corpo físico. Vamos serenar os nossos pensamentos. E nesse momento em que é iniciado o passe magnético, não pense em mais nada. Mentalize a sua casa, a sua família,
seus desejos, e em silêncio evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando após a evocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda e dos espíritos superiores, com os quais tem a maior afinidade. Procure afastar da sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Como encarnado, sujeito a necessidades, doenças, dores, aflições, rogamos a Deus Pai Todo-Poderoso energias positivas e salutares. Pedimos aos bons espíritos, aos espíritos puros, às falanges de luz, aos mentores do Grupo Espírita Corrente do Bem, para que envie aos passistas as melhores emanações de paz, de saúde, alegria e uma radiosa luz os envolva plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de Deus e se constitui a esse amor que quer tocá-lo agora. Em toda a sua plenitude, para que todos os seus problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades sejam afastadas em favor de sua paz e renovação. Nesse momento, você está recebendo a vida em abundância. Guarde-a no coração. Agradecidos por Jesus e por Deus nosso Pai. Sigam em paz com Jesus nos corações.